Hoje a gente vai falar sobre um tema que todos nós amamos e é o que faz a gente estar aqui num sábado de manhã, que a gente podia estar fazendo várias outras coisas, e a gente está aqui reunido nesse salão para falar sobre esse assunto que é a maçonaria. E eu acho que não tem modo melhor da gente começar conceituando o que é a maçonaria, porque a gente tem um fenômeno aqui no Brasil que o maçom brasileiro tem dificuldade de conceituar o que é maçonaria. Então você pega maçons com décadas de experiência na maçonaria e você pergunta para você o que é maçonaria? E ele tem dificuldade de responder, ele gagueja. E muitas vezes você pode pegar dois irmãos, cada um com meio século de experiência maçônica, e eles te darem duas respostas diferentes. Isso não ocorre em nenhuma outra instituição. Eu costumo até brincar, se a gente for agora na rua e perguntar para as pessoas, o que é uma escola? Todo mundo vai saber, ninguém precisa ser professor. A escola é um estabelecimento de educação formal de crianças, adolescentes. Perguntar para todo mundo o que é um hospital. Ninguém precisa ser médico ou enfermeiro para saber. Um estabelecimento para cuidar da saúde física e mental de pacientes. Perguntar para qualquer um o que é um escritório de contabilidade. Todo mundo vai saber, um estabelecimento para ajudar a sonegar impostos. Então, todos nós temos ciência, não precisa ser contador para saber, todos nós temos consciência do que são essas instituições sem sermos parte delas. E na maçonaria, as lideranças, os grandes pensadores, aqueles que estão há décadas, têm dificuldade de entender o que é maçonaria. Isso é um fenômeno brasileiro que criou uma cultura de que a maçonaria é algo complexo, que ela pode ser uma coisa para mim e outra para você. E nenhuma instituição vai para frente assim. Porque toda instituição ela tem que ter uma missão, uma visão, tem que ter objetivos. Então a gente tem que, se todos nós começarmos a bater só nessa tecla, o resto de nossas vidas, sobre o que é maçonaria, esclarecendo isso para os maçons, nem é para os profanos, para os maçons, a gente vai estar colaborando muito com a maçonaria brasileira. Então, o conceito mais comum que a gente tem de maçonaria é que ela é um belo sistema de moralidade velado em alegoria e ilustrado por símbolos. E isso fala tudo. E todo mundo tem que ter isso na ponta da língua. Quando a gente destrincha isso, o que é um belo sistema de moralidade? Um belo sistema. Ela é um corpo de conhecimento sistematizado. E o que é um corpo de conhecimento sistematizado? É uma ciência. O conceito lato de ciência é todo corpo de conhecimento sistematizado. Então, se a maçonaria é um belo sistema, ela é uma ciência. Aí, uma vez eu falei isso numa palestra, um irmão levantou, foi embora e depois fez uma carta para mim. Eu tenho 50 anos de maçonaria, eu nunca ouvi uma asneira desse tamanho, de maçonaria ser uma ciência, isso é um absurdo, você é um estelionatário da maçonaria. E aí eu entrei em contato com esse irmão e perguntei para ele, meu irmão, me fala um autor que você gosta de maçonaria. Aí ele disse, Rizarda Camilo. Eu agora me fala um bom. Aí ele, mas Rizarda é bom, me fala outro. Ele é Tenório do Albuquerque. Eu, não, nazista não. Porque o Tenório foi filiado ao partido nazista lá na Alemanha. Então, nazista eu não quero. Me fala outro. Ele, Albert Mackay, autor dos 25 landmarks de Mackay. Eu, ótimo. No livro O Simbolismo da Maçonaria, o Albert Mackay chama a maçonaria de ciência 132 vezes. Então não é o Quino que chama a maçonaria de ciência, é o Mackay, é o Albert Pike no Moral e Dogma, é o William Preston no Esclarecimentos da Maçonaria, é o Thomas Smith Webb no Monitor dos Franco-Maçons. Todos os autores clássicos da maçonaria chamam a maçonaria de ciência. Porque ela é uma ciência. É a ciência da moralidade. É como toda a literatura clássica da maçonaria chama maçonaria, a ciência da moralidade. E essa ciência ela é ensinada e aprendida, como toda ciência, por um método pedagógico, que é velado em alegoria e ilustrado por símbolos, que é um método pedagógico mais antigo que se tem no mundo. Eu costumo dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos, o mais velho hoje tem 11 anos. Quando ele tinha uns 6, 7 anos, ele começou a contar muita mentira, que é normal. Começa a contar uma mentira aqui, outra ali. Aí você pode dar um cascudo e falar, mentir errado. Ou você pode aplicar algum método. Então, um dia a gente estava na casa do irmão da minha loja, que tinha uma piscina, e ele perguntou, pai, posso nadar? Eu falei, pode, mas antes deixa eu te contar uma história. Lá na minha cidade tinha uma piscina, que era meio pública. Era de uma escola, mas final de semana ela abria as portas para a população usar. E tinha uma criança lá que todo final de semana estava nadando na piscina.
E aí ela começou um dia a gritar: socorro, socorro, eu estou afogando, socorro. E um adulto pulou na piscina com roupa e tudo, carteira, celular. E quando ele caiu dentro da piscina, o adulto, a criança começou a rir. É uma brincadeira. E o adulto saiu lá bravo. E a criança fez isso 2, 3, 4 vezes. E um dia ela estava nadando e deu cãibra nas pernas. E a criança começou a se afogar e gritar: socorro. E os adultos passavam e nenhum socorreu. E a criança morreu afogada. Então, em hora nenhuma nessa história, eu falo para o meu filho: mentir é errado. Mas esse ensinamento moral está velado na história. E é isso que a maçonaria faz. Alegorias são lendas. Então há uma série de ensinamentos morais velados nessas lendas. E símbolos, para você, que servem de âncora de memória para você lembrar daqueles ensinamentos. Então, quando eu conto essa história, eu espero que toda vez que ele veja uma piscina, ele lembre dessa história. E aí lembre do ensinamento. Então, esse é o método que a maçonaria trabalha. No sentido iluminista da maçonaria, quando a gente pega, a gente tem apenas um vocabulário próprio da maçonaria para falar coisas que são óbvias, como toda corporação. Então, eu lembro sempre de 2 irmãos que são PM, que são policiais militares, e eles estavam conversando e eu encostei perto para participar e eu não entendia metade do que eles falavam, porque eles estavam usando um vocabulário da corporação. E eu não estou familiarizado com o vocabulário. Então, os termos maçônicos, eles dizem coisas óbvias, mas quem não é maçom não entende. Então, por exemplo, se eu falo assim: o balaústre estava muito longo, perto da minha esposa, ela não vai entender que é uma ata. Nenhum profano vai entender que é uma ata. Porque balaústre é um termo arquitetônico de uma peça de fazer parapeito em obra. Então ninguém vai entender que é uma ata. E a maçonaria trabalha com isso. Então ela é uma ciência com seu método pedagógico. Os nossos ritos são escolas dessa ciência. Como toda escola, é dividida em séries, em etapas, que é o que a gente chama de graus. E cada série tem seu livro didático, que é o que a gente chama de ritual. E essas aulas são ministradas em salas de aula, que é o que nos ritos anglo-saxônicos a gente chama de sala da loja, lodge room, e nos ritos latinos a gente chama de templo maçônico. Então, isso é muito claro para qualquer maçom, em qualquer país decente, e a gente precisa resgatar um pouco disso. Ken, isso é muito distante do que eu, nas minhas décadas de maçonaria, tenho aprendido. Tá, então, quando o cara entra na maçonaria, a gente chama ele de quê? Aprendiz. Vocês estão ruins, hein? Meus alunos estão um pouquinho melhor. Aprendiz. O que significa aprendiz? Aluno. Aí você pega o livro A Riemann Raison, de Lawrence Dermot, de 1751, e ele está lá chamando aprendiz de aluno. Então, onde você tem aluno? Chegou no 3º grau, qual que é? Vamos, gente, participa. Mestre. O que significa mestre? Professor. Aí você tem aluno, professor, você tem um livro que tem instruções, e você acha que você não está numa aula, numa escola. Então a gente precisa resgatar um pouco dessa visão escolística da maçonaria. É que no Brasil se perdeu. E aí vamos entender por que se perdeu um pouco disso. Porque se a gente está na ciência da moralidade, porque muitas das nossas reuniões maçônicas se parecem mais com a missa, com um ritual ocultista, do que com uma aula. Por que a gente tem esse fenômeno aqui no Brasil? E aí a gente tem que entender um pouco isso. O iluminismo francês, ele foi distinto do iluminismo de outros países. O iluminismo na Grã-Bretanha, por exemplo, ele foi empírico, foi estritamente científico. O iluminismo francês já foi sociopolítico, porque a França vivia uma monarquia absolutista católica. Você não era católico, você não era um cidadão de pleno direito. Você não tinha uma certidão de nascimento, porque você não foi batizado pelo padre, e era a igreja que emitia a certidão de nascimento. Sem certidão de nascimento, você não era um cidadão de pleno direito. Você não podia comprar, fazer negócios formais, apenas informais. E existia uma série de benefícios para quem era da nobreza, e os plebeus não tinham alcance a esses benefícios. Se você era nobre, você podia estuprar, matar, você não ia ser condenado, porque havia um tribunal específico
para os nobres, diferente do tribunal para os plebeus. E aí os pensadores iluministas vieram falar sobre separar a igreja do Estado, que é o laicismo, emancipação do homem pela razão. Você, na França do século XVIII, você precisava querer tomar uma decisão, você tinha que ir no padre, e ele ia te dizer o que fazer. Então, você tinha que ir lá fazer a confissão auricular dos seus pecados e consultar o padre sobre as importantes decisões. E eles vieram falar, não, o homem consegue julgar o que é certo ou errado pela razão, usando a racionalidade. E começaram a defender essas ideias de liberdade, de civil, religiosa, política, intelectual, de igualdade de todos perante a lei. E nessa proposta de que você não precisa de um sacerdote, precisamos separar o Estado da Igreja, o gnosticismo voltou à tona, porque as práticas gnósticas, você não precisa de um sacerdote, você não tem uma instituição com autoridade sobre você que pode te prender, te torturar e te matar. Então, foi nesse cenário que a maçonaria francesa ela se desenvolveu. E aí eu trouxe uma citação de Habermas, um professor da Universidade de Frankfurt, que ele fala exatamente isso. A promulgação secreta do iluminismo, típica das lojas, o uso público da faculdade racional, precisa ser protegido de se tornar público, porque era uma ameaça para todas e quaisquer relações de dominação. Ou seja, os pensadores franceses precisavam de um palco, uma esfera pública de debate dessas ideias, que tivesse protegido por sigilo das autoridades que iriam persegui-los se soubesse que eles estavam debatendo essas ideias. E as lojas proporcionavam esse tipo de palco dessas ideias. Só que nada se mantém por segredo por muito tempo. Então, o rei francês Luís XV, em 1737, fez um decreto contra a maçonaria, proibiu os servidores públicos de serem maçons, e no ano seguinte, 1738, o Papa Clemente XII publicou a primeira bula papal contra a maçonaria, e nessa primeira bula papal, o único pecado da maçonaria era que as lojas eram prejudiciais à tranquilidade do Estado. Ou seja, as lojas estavam tirando o sono dos reis absolutistas, e esse era o grande pecado. Pelo princípio da infabilidade do Papa, essas bulas foram sendo reformadas, mantendo a maçonaria como um pecado grave, mas incluindo novas desculpas, já que não existia mais estados absolutistas. E é nesse contexto que surge uma obra iluminista, que é a principal obra iluminista para muitas pessoas, que é a do Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. E o livro do Contrato Social, Rousseau faz uma proposta de religião civil. A proposta de Rousseau é o seguinte: olha, as igrejas, elas têm podado a liberdade das pessoas, elas têm tirado a liberdade de pensar das pessoas. Então, a ideia de uma religião civil é uma religião que tem apenas dois dogmas: crença no Ser Supremo e imortalidade da alma. Porque Rousseau acreditava que esses dois dogmas não tiram a liberdade e gera bons cidadãos. Por que gera bons cidadãos? Se você crê no Ser Supremo, você crê na fraternidade entre os homens. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, isso gera bons cidadãos. E se você crê na imortalidade da alma, você crê que não existe impunidade. Porque se eu fizer coisas erradas e não ser julgado pelos homens, quando ocorrer a minha morte, vai haver algum tipo de julgamento, eu vou ter que pagar pela regra universal de lei da ação e reação, terceira lei de Newton, eu vou ter que pagar por aqueles erros que eu cometi. Então, a crença na imortalidade da alma também gera bons cidadãos. Os maçons franceses pegaram essa proposta de Jean-Jacques Rousseau e criaram a loja do Contrato Social. O nome da loja era São João da Escócia do Contrato Social, depois apenas Loja do Contrato Social, apenas alguns anos após o lançamento do livro. E proporam que transformar a maçonaria francesa na religião civil proposta por Jean-Jacques Rousseau. E para você transformar a maçonaria na religião civil, eles fizeram o dever de casa. Na história, toda religião nova que vem, que se torna oficial do Estado, ela precisava incorporar características da religião anterior, para facilitar a conversão dos fiéis da religião anterior para a nova. Então os romanos fizeram isso com os gregos,
E a Igreja Católica fez isso com a religião romana. Então, por exemplo, a festa que era Saturnália virou o Natal, né? A festa dos solstícios virou São João Batista Evangelista. Então, são várias características práticas que eram pagãs da religião romana que foram incorporadas para a igreja, ganhando uma nova roupagem para que as pessoas continuassem a fazer aquelas práticas, mas agora dentro da nova religião. E os maçons franceses falaram, vamos fazer isso com a maçonaria, vamos pegar práticas católicas, que o francês era oficialmente católico, e vamos incorporar. Então, as salas de aula viraram templos sagrados, que passam por uma cerimônia de sagração, como a igreja. Uma parte desse templo foi elevada, que hoje é o Oriente, como os altares das igrejas. A balaustrada das igrejas medievais foram para dentro das lojas maçônicas. Então você vai numa loja na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, você nunca vai ver uma balaustrada. É só maçonaria francesa que tem essa característica. Então, uma série a porta centralizada, os termos átrio, a água benta, o vaso de água benta virou o mar de bronze. Então, a cesta de coleta, de doação da missa virou o tronco de beneficência, de solidariedade. Então, tudo isso são enxertos católicos feitos a partir dessa loja, que era chamada Loja Mãe Escocesa da França, que foram enxertos feitos para facilitar essa conversão do francês profano para o francês maçom, nessa proposta de religião civil. E é por isso que, para quem pratica uma maçonaria latina, muitas vezes as nossas reuniões parecem mais com uma missa do que com uma aula. Um dos membros dessa loja, do Contato Social, é o Conde de Gractilly, que é um dos pais dos altos graus do rito escocês antigo aceito, um dos 11 cavalheiros de Charleston, e é o autor dos graus simbólicos do rito escocês antigo aceito, em 1804. Então, a gente consegue ver claramente essas relações históricas. A proposta francesa era ótima, porque você tem a maçonaria, nesse contexto, tudo que era ocultista virou moda na França, porque você precisava romper os laços do catolicismo. Então, tudo que o catolicismo perseguia virou moda, especialmente entre os letrados. Então, a alquimia, a astrologia, a cabala, a numerologia, que eram práticas proibidas, vieram à tona. Então, eles pegaram tudo isso e também trouxeram para a maçonaria francesa, para a maçonaria latina. E então a experiência francesa dessa época gerou uma maçonaria que, com roupagem de religião civil de Rousseau e com os enxertos ocultistas de alquimia na Câmara de Reflexões, da astrologia nas colunas zodiacais, da cabala na posição dos oficiais, na numerologia, nas instruções. E isso, teoricamente, geraria um maçom mais completo do que o maçom anglo-saxônico, porque o maçom francês teria tudo da maçonaria que o maçom da Inglaterra tem, mas todo esse conteúdo místico, esotérico, ocultista. Contudo, isso não veio acompanhado de uma literatura maçônica. E aí, a gente vê a alquimia na Câmara de Reflexões, mas ninguém conta pra gente que aquilo é alquimia. A gente vê a astrologia e ninguém explica pra gente aquela astrologia. A gente tem o contato, mas nada é explicado, não tem instruções que explicam esses conceitos, a origem desses conceitos e o impacto desses conceitos. No Brasil, isso é ainda pior. Mas, para dizer que, Quênio, você tirou isso da sua cabeça? Então eu trouxe aqui uma citação de Lepage, que era o maior escritor da maçonaria francesa no século passado, especialmente aí décadas de 70, 80. E ele fala, os franceses e com eles os maçons têm em geral pouquíssimas possibilidades de adquirir um conhecimento exato, mesmo superficial, da maçonaria. Na França há muitos poucos livros sobre maçonaria que se pode fazer referência sem grandes reservas. Os livros sobre a maçonaria são muitos, tanto na Grã-Bretanha como nos Estados Unidos.
O fato é que o Reino Unido não sofreu uma invasão estrangeira e suas bibliotecas não foram saqueadas por um governo violentamente antimaçônico. Então o Lepage fala, não tem literatura maçônica que presta na França, e joga a culpa no nazismo. O que ele esquece de falar é que a gente tem duas escolas de maçonaria, a escola romântica e a escola autêntica. A escola romântica é aquela original. Então você pega a Constituição de Anderson, 1723, metade dela é uma história da maçonaria. E qual é a história que Anderson conta? Adão foi o primeiro maçom. E aí ele montou uma genealogia de Adão até os reis da Inglaterra. Por que Anderson faz isso? Porque naquela época não existia historicidade. Então a história que a humanidade conhecia era a da Bíblia, do Antigo Testamento. E é por isso que ele faz isso. A profissão dele, além de pastor, ele não vivia do sacerdócio, que era uma igreja só de pobres e muito pequena. Ele criava genealogia para famílias. Então você queria dar um upgrade na sua família, você contratava o Anderson e ele criava uma genealogia de pessoas famosas até você. Então ele fez isso para a maçonaria. Essa é uma história fictícia. Mas a gente precisava chegar para um maçom e falar, não, essa história é fictícia, a história real é essa. Então essa história real precisava ser pesquisada. Aí surge a escola autêntica. Ela já surge lá no meio do século XIX, os maçons ingleses falando, não, a gente precisa reescrever a história da maçonaria conforme método, pesquisa, documento. E aí surge a Quatro Coronati, que é a primeira loja de pesquisas do mundo. E essa escola autêntica vai se expandindo pelo mundo. Os Prestonian Lectures na Inglaterra, Philalethe Society e Masonic Society, que são sociedades de pesquisas maçônicas com sede nos Estados Unidos, mas elas são internacionais. A Renlac na Costa Rica. Então imaginem, Costa Rica tem menos de 400 maçons, mas a Universidade da Costa Rica pesquisa maçonaria há décadas. E a gente está muito atrás desses menos de 400 maçons, né? E no Brasil a gente está engatinhando com iniciativas. A Revista Ciência e Maçonaria, que é um periódico científico ligado à UNB, que é uma das principais universidades do país, tem 11 anos, é uma revista de acesso público gratuito, com mais de uma dezena de edições publicadas e qualificada pela CAPES como B2, ou seja, que conta pontos, que é bem qualificada no meio acadêmico e que abre um espaço sobre pesquisas maçônicas. Mas a escola romântica é muito mais presente e hegemônica, principalmente no século XX, que só tinha escola romântica no Brasil. Então a gente tem escola romântica há 150 anos, mas no Brasil só chegou agora, no século XXI. Só chegou agora há 11 anos. Tem 150 anos, mas só chegou no Brasil há 11 anos. Então, o maçom do século XX, ele só teve acesso à escola romântica. A literatura maçônica brasileira da escola romântica. E não é só da escola romântica, é da escola ocultista. Então, os autores mais lidos pela maçonaria do século XX no Brasil, Leadbeater, Papus, Jorge Adum, Eliphas Levi, todo mundo aqui já ouviu falar desses autores. Já deve ter lido um livro desses autores. Nenhum desses autores era um maçom regular, ativo na maçonaria. Então, esse é o problema. A nossa literatura maçônica do século XX não era maçônica. Ela era pseudo-maçônica. O Leadbeater é da teosofia, discípulo da Madame Blavatsky. O Papus era do martinismo. O Jorge Adum da hipnose, magia natural. E o Eliphas Levi é da Cabala. Todos grandes lideranças nas suas áreas, mas nenhum um maçom. E essa era a nossa literatura maçônica, que eram as grandes referências dos nossos autores no século XX, como Rizada Caminho. Então criou-se toda uma literatura maçônica no Brasil do século XX, sem referências bibliográficas, sem método, sem informações, sem compromisso com a verdade. E a gente tem 1001 provas disso, né? Eu tenho aqui a imagem do Tiradentes. Tenório do Albuquerque, o nazista que eu falei, ele escreveu num livro chamado
a maçonaria e os libertadores da América, que Tiradentes era maçom grau 33. Tiradentes foi executado em 1792. O grau 33 foi criado em 1801. Foi concedido a primeira vez no Brasil em 1832. Tiradentes precisava ter uma máquina do tempo, viajar 40 anos para o futuro, para ser investido no grau 33 e ser idiota bastante de voltar para ser executado. Mas isso não impediu o Tenório do Albuquerque de escrever essas coisas. Então, grande parte dessa literatura maçônica é escrito com base em mentiras, em falsidades, em ouvir falar. Só que foi para o papel e foi sendo multiplicado por trabalhos em lojas, em peças de arquitetura, e se tornaram verdades. Um exemplo dessa literatura pseudo-maçônica que a gente tem é a egrégora. É difícil ir numa sessão e não escutar a palavra egrégora. Agora, eu desafio qualquer irmão a me mostrar a palavra egrégora em qualquer ritual, de qualquer grau, de qualquer rito maçônico. Em qualquer enciclopédia maçônica. Não existe. Eu até conto uma história que é um pouco engraçada. Quando essa coisa de egrégora, sempre que eu viajo para evento maçônico, eu pergunto para maçons de outros países: você sabe o que é egrégora? Nunca ninguém sabe, só é uma coisa bem brasileira. Às vezes um maçom paraguaio sabe, por contato com o Brasil e tudo. E aí eu fui dar uma palestra numa loja em Boston, e aí depois da palestra teve o Ágape, e eu estava sentado do lado do venerável, e eu lembrei da questão da egrégora e perguntei para ele: você sabe o que é egrégora? Aí ele falou: o Gregory é o careca sentado lá no fundo. Não é Gregory, não, é egrégora. Aí, é uma mulher, eu nunca ouvi falar. Então, por conta disso. E de onde vem a egrégora? De Leadbeater, da teosofia. Então, isso mostra como claramente a nossa literatura, a gente vive numa ilha maçônica. A gente fala, a maçonaria é regional? Não, ela é universal. Universal para o resto do universo, porque o Brasil criou uma maçonaria regional, que tem uma história fantasiosa. Vamos conseguir, isso gerou uma cultura de que, se eu posso transformar o Tiradentes em maçom, e é o nome de loja mais comum no Brasil, é Tiradentes, todo mundo que morrer eu posso transformar em maçom. Pelé morreu? O irmão Pelé morreu. Erasmo Carlos morreu? O irmão Erasmo Carlos morreu. Roberto Carlos vai morrer um dia? Eu não sei. Mas se ele morrer, ele vai virar maçom. Todos que morrem viram maçons. Então, essa é a situação que a gente vive. Só que a gente não vai conseguir virar isso. Por quê? Porque o pesquisador maçônico brasileiro, eu costumo dizer que ele é melhor do que o pesquisador maçônico de qualquer outro país. Porque eu não tenho contato com o Robert Cooper da Escócia, o Arturo de Roy dos Estados Unidos, com vários. Eles são financiados para fazer isso. Então, o trabalho deles é pesquisar maçonaria e publicar. Eles vivem disso. A gente não. A gente tem que ter o nosso trabalho. Trabalhar nossas 8, 10, 12 horas por dia. E ainda abrir mão do sábado, do domingo, do feriado, da madrugada, para fazer os nossos estudos e pesquisas e escrevermos. E a gente ainda consegue manter um nível de qualidade e de produção literária tão bom quanto o deles, que tem financiamento. Você pode pegar o orçamento da Glesp, do Grande Oriente Paulista, do Grande Oriente do Brasil, e procura lá, rubrica no orçamento para pesquisa maçônica, para cultura maçônica. Não tem. Tem para tudo. Tudo. Tudo que vocês imaginarem. Principalmente viagem. Mas não tem para a área fim da maçonaria, que é educação, que é cultura, que é pesquisa. Então a gente está num caminho bem complicado. E o pesquisador brasileiro da escola autêntica, ele tem que ter uma formação, tem que dominar outras línguas, tem que saber fazer uma pesquisa, tem que incomodar outros pesquisadores, e aí ele vai gastar ali, para fazer um livro de 300 páginas, 300, 400 horas, vai gastar dinheiro adquirindo a assinatura de revistas, comprando livros, vai gastar muito tempo
e são mais de 1 hora por página, vai ter que respeitar a BNT, porque é lei, é regra, né? E enquanto tem um pesquisador sério fazendo isso, você tem 100 cheiradores de incenso escrevendo sem nada disso, escrevendo o que quiser, o que eu senti, eu achei, eu gostei, eu acho. Por exemplo, Risada Camino escreve: a cadeia de união tem que ser feito pelado. Eu não vou no dia que tiver a cadeia de união, eu estou fora. Então, de onde ele tirou isso? Vozes da minha cabeça, eu não sei de onde é. Ele não cita a fonte. Então ele fala: a corda de 81 nós é um filtro de egrégora. De onde tirou? Ninguém nunca vai saber. Se fosse verdade que é um filtro de egrégora, não ia ter briga em loja no Brasil. Que ele fala que puxa energia negativa e exala energia positiva. Eu queria um filtro desse em casa. Minha mulher briga muito comigo. Então eu ponho a corda de 81 nós em no banheiro, no quarto, na sala, na cozinha. Mas a gente sabe que não é assim, e não tem referência, não tem fonte, ninguém vai achar essa informação em nenhum outro lugar. Mas esses caras têm essa liberdade para falar que Tiradentes foi grau 33, para falar que a corda de 81 nós é um fio de egrégora, que a cadeia de união tem que ser pelado. Eles têm esses fetiches e essas liberdades. Então, enquanto tiver um pesquisador sério gastando 300 horas para fazer uma obra decente, em respeito aos irmãos, você vai ter 100 escritores cheiradores de incenso escrevendo milhares de páginas. Então é uma guerra injusta, é tão injusta como a Batalha das Termópilas. E aí, se a maçonaria é uma forma de iluminismo, né, como escola de moralidade, o principal professor é o venerável mestre. E aí o que eu chamo a atenção, porque o meu tempo está acabando? Eu ia mostrar o resultado, mostrar como que é feito estudos, pesquisas sobre a escola autêntica, mas eu sou professor, eu estou acostumado a dar 2 horas de aula, e aí eu ia gastar muito tempo. Como que a gente tem que raciocinar? Na escola dos meus filhos, para eu matricular, eu me preocupo se a professora é formada, se ela tem treinamento, desenvolvimento, didática. A gente tem que ter essa preocupação com os nossos professores maçônicos. Ele tem formação, ele tem didática. E qual formação que ele tem? Em países decentes, para você tomar posse como venerável, você tem que fazer um curso. Você é eleito venerável, mas você não vai tomar posse se você não passar no curso. E o curso vai te ensinar relações interpessoais, comunicação e negociação, gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de recursos, legislação sobre associação, para que você faça um trabalho minimamente decente. Essa pesquisa que a gente fez, ela indicou que um venerável ruim pode causar depressão em um irmão. E comprovado estatisticamente com construtos de pesquisa validados internacionalmente. A segunda pesquisa, que foi feita com 13 mil irmãos, indicou o envelhecimento precoce da maçonaria. Nós vamos perder 70% do povo maçônico até 2050. Hoje nós somos 240 mil, nós vamos cair para 70 mil maçons. Algo precisa ser feito. Então, essas pesquisas que usam métodos estatísticos, instrumentos validados de pesquisa, elas são importantes. Mas, para se fazer, não é só fazer um monte de perguntas e fazer um grafo de pizza. Elas têm que ter método para que aquela resposta seja realidade, seja verdade. Porque é melhor descartar 1000 verdades do que apresentar uma mentira como uma verdade. Então, só que a maçonaria brasileira não faz isso. Eu vou dar um exemplo claro. Uma vez eu fui para a grande loja, resolvi alguma coisa das relações exteriores e estava o grão-mestre reunido com os veneráveis. E aí o grão-mestre estava querendo entender a evasão maçônica. Por que os irmãos estavam saindo das lojas? E os veneráveis estavam falando: religião, cunhada, problemas financeiros. Aí eu cheguei: o que está rolando? Aí me falaram: não, os veneráveis estão explicando por que os irmãos estão saindo da loja. Aí eu cheguei no grão-mestre e falei assim: você não tem que perguntar, não é para quem está saindo? Se você quer saber por que as pessoas estão saindo, você tem que perguntar para as pessoas que estão saindo. Por que elas estão saindo? Eles não sabem por que as pessoas estão saindo. Eles ficaram, eles não saíram. Só quem está saindo pode dizer por que ele está saindo. Eles estão dando palpite.
E aí o grão-mestre fez uma pesquisa com os últimos 100 irmãos que tinham pedido kit. E descobriu que tudo que os veneráveis falaram estava errado. Era achismo. Porque tem toda uma cultura. Quem saiu não devia ter entrado. É a chave que tirou a China do feudalismo para ser a maior potência do mundo. É a chave que tirou o Japão, depois de 2 bombas atômicas, para o Japão referência mundial em tecnologia. É a chave que pegou a Alemanha destruída pós-Segunda Guerra e transformou a Alemanha na maior potência da Europa. É a educação. E a gente precisa fazer isso. Uma educação que seja maçônica e não maçônica. Os gestores precisam receber educação maçônica, mas também educação não maçônica, para gestores de uma associação, de uma instituição formada por voluntários. Porque quando você é empresário, você tem funcionário, você paga salário para o funcionário. Então ele não falta, porque ele recebe salário e se ele faltar, vai ser descontado. Ele te obedece porque tem juízo, tem conta para pagar. E se ele não te obedece, ele vai ser demitido. Então ele cumpre a meta porque ele tem filho para sustentar. O voluntário não, nós somos voluntários. Maçonaria é terceiro setor, é a ONG. Nós somos membros de uma ONG, voluntários. A gente não recebe salário, a gente falta quando a gente quer, ninguém vai ser punido. A gente está pagando para estar lá, não estamos recebendo salário. Então o modelo de liderança é totalmente distinto do empresário. Vamos pôr fulano de grão-mestre porque ele é o puta do empresário. É uma bosta de grão-mestre, porque ele sabe cobrar de quem ele paga salário. Ele não sabe cobrar de quem está ali voluntariamente. Porque é outro modelo de gestão, outro modelo de liderança. E a gente precisa ensinar. Vamos fazer o planejamento estratégico. Aí você vai no Sebrae pegar um modelo de planejamento. O do Sebrae é fins lucrativos. A loja não tem fins lucrativos. Então tem toda uma questão que a gente precisa trabalhar, porque a gente vive num mundo capitalista e estamos num mundo de terceiro setor na maçonaria, sem fins lucrativos, de trabalho voluntário. E aí a gente tem que buscar o conhecimento que atende esse terceiro setor e buscar o raciocínio escolar. Não dá para no século XX a gente ir numa loja sem saber qual é a ordem do dia, sem saber em que grau que vai ser aberta a loja. Eu sou professor, a faculdade me dá uma disciplina, Ken, você vai dar essa disciplina esse semestre. Aí eu choro primeiro, que eu não queria, aí pego a ementa, vou ter 20 aulas, vou dividir esse conteúdo nas 20 aulas, então tal aula eu vou dar tal coisa, e por aí tal dia eu vou fazer revisão, tal dia eu vou fazer prova, e por aí vai. Então, não chego na sala de aula, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Isso seria um professor de verdade? Não. Seria um estelionatário, seria um vagabundo. Então, eu tenho que preparar a aula, organizar a aula, fazer slide da aula, pensar, fazer a prova, fazer as questões da prova. Tudo isso eu preciso fazer para dar aula. O venerável também tem que fazer. Ele tem que ter o calendário. A gente tem conteúdo programático para ocupar mais de ano, né? Porque temos instruções para dar, tem escrutínio para fazer, tem iniciações, elevações, exaltações, temos um monte de coisa para fazer. Apresentações de trabalho, tudo isso tem que estar no calendário. Todo mundo tem que saber. Tal dia é tal coisa, tal dia é... E não... Agora, o cara ligar, Kênio, você pode amanhã dar uma palestra na minha loja? Eu posso, mas eu não vou, meu irmão. Porque você devia ter pensado nisso antes. Porque é óbvio. Então, isso é o que a gente precisa tratar para que as lojas tenham esse raciocínio escolar. E outra, se você ficar focado só nas instruções do ritual, você vai formar mestres que não sabem o que é maçonaria, não sabem o que é GOB, CMSB, Comab, CMI, Conferência Mundial, não sabe o que é Demolei, Filhas de Jó, Garotas do Arco-Íris, Estrela do Oriente, Shriners, não sabe a diferença de rito para ritual, não sabe a diferença de reconhecimento para regularidade, não sabe o básico da maçonaria, porque isso não vai estar nas instruções. Ele vai saber, o número 2 é um número perigoso, mas não vai saber o básico da maçonaria. Então isso tem que ser, é obrigação da loja, tem que ser ensinado na loja. O palestrante anterior falou, a educação maçônica brasileira está deficiente. As lojas precisam cumprir seus deveres. Somos um país que as lojas não dão as suas aulas, que as lojas de pesquisa não fazem pesquisas, que as academias não têm autores maçônicos. Então a gente precisa corrigir esse... Eu falei as academias, mas a de Campinas é uma exceção, tá?
Não, e é de verdade. Eu sei que aqui todo mês tem um lançamento de livro. Então, a gente precisa, eu sou membro de academias maçônicas, e os irmãos que estão lá não escreveram nem o nome deles, né? Quanto mais livro maçônico. Então a gente precisa deixar de brincar de maçonaria e fazer uma maçonaria séria, uma maçonaria profissional, porque só porque é voluntário não quer dizer que tem que ser amador ou que tem que ser de mentira. Algumas recomendações de leitura, porque eu que escrevi, então recomendo. E aí eu trouxe alguns exemplares. Tem um livro que não está aí, que é uma tradução do livro do Martin Foulkes, que é o CEO da Lewis Masonic, que é a maior e mais antiga editora maçônica do mundo, de 1800, da Inglaterra. Ele fez um estudo e descobriu que lá no século XVI, os maçons eram obrigados a praticar a arte da memória, que era um método de memorização para eles memorizarem os rituais. Eles não memorizavam só a fala deles, eles memorizavam todo o ritual. E nessa época as pessoas memorizavam livros inteiros usando esse método. É o mesmo método do Giordano Bruno. E ele recuperou esse método maçônico. O livro chama Um Palácio Mosaico, que eu fiz questão de traduzir porque é muito interessante, porque a nossa maçonaria brasileira peca muito nisso. Eu vi irmão que está há 15 anos de primeiro diácono, tem 2 frases, e ele ainda lê errado. Então a gente tem um problema sério. E esse método é validado, ele validou na Universidade de Oxford, deram um livro de 600 páginas para ele, e em 2 meses ele traduziu o livro, ele decorou o livro, foi para lá, para a universidade, a banca falava página tal, parágrafo tal, e ele recitava o parágrafo. E é um método usado na maçonaria desde pelo menos 1598, e que se perdeu um pouco com o tempo. Eu cheguei de Oklahoma agora em abril, 4 de abril, lá na grande loja de Oklahoma, eles estavam fazendo lá o exame dos irmãos de decorar o ritual. Aí eu falei, como é que vocês fazem? Cada oficial faz o seu? Ele, como assim oficial? O capelão mostra as orações, o primeiro diácono fala as falas do primeiro diácono? Não, tem que falar todo o ritual, inclusive as instruções. E alguém passa? O ano passado foram 83 que passaram. E aí eu, nossa, deve ser difícil decorar todo o ritual. Ele, não, rituais, são os 3 graus simbólicos. Então, não é impossível, nós não somos mais burros que eles, mas eles têm método. Eles mantiveram, preservaram o método, e a gente não tem método. Então, dá para aplicar para pelo menos umas frasezinhas. E tem outro livro chamado Traçando o Esquadro, que é o seguinte: quais são as 7 virtudes que a gente... Maçonaria é uma escola de moralidade. Quais são as 7 virtudes que a gente ensina no grau 1? 3 virtudes teologais e 4 virtudes cardeais. Só que a gente não se aprofunda nisso. Então esse livro se dedica só às 4 virtudes cardeais, que é temperança, fortaleza, prudência, justiça. Então, a aplicação delas nas nossas vidas diárias. É uma coletânea, vários autores que escreveram esse livro. E é isso, muito obrigado, e desculpa se eu estendi no horário. Fica aqui que o presidente vai falar com o